Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AWS Podcast, focado em empresas que desenvolvem software. Meu nome é Gustavo Caldeira, eu estou aqui com a inigualável Carlinha. Obrigada, Caldeira. E o nosso convidado de hoje é o Alessandro Faria, mais conhecido no mercado como Cabelo. O Cabelo ele é CEO e founder da Oit, que é uma empresa de biometria facial. Seja bem-vindo, Cabelo. Obrigado, é uma honra estar aqui, é muito prazeroso, eu estou assim até emocionado por ser convidado por vocês, porque a AWS eu respeito muito e tenho um carinho muito bacana pela AWS, por tudo que ela vem fazendo no mercado de nuvem, e eu tenho um viés muito de tecnologia para proteger a humanidade, e sem a nuvem isso não seria possível. Então, parabéns para vocês da AWS. Obrigada. Cabelo, para a gente começar, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre sua infância, né? A gente já leu algumas coisas, você fala que começou bem cedinho, né? Com 10, 11 anos. Então, conta pra gente como que você começou nesse mercado de tecnologia, né? Como que a tecnologia, na verdade, começou na sua vida. Poxa, chega até a emocionar. Porque a tecnologia, eu entrei no mercado de tecnologia aos 10 anos de idade, venho de famílias muito humildes, não é vergonha para ninguém, eu tenho um carinho muito grande pelo papai, mas eu tive problemas de alcoolismo na família, a vovó lavando roupa para fora, e ela lavando roupa para fora me deu o primeiro computador, porque eu ficava na janela de um, acho que chamava Nevoeiro, do interior de São Paulo, bebedouro, eu ficava vendo na vitrine lá o computador, apaixonado por aquilo, né? E cheguei em casa, quero um computador. Tudo isso em virtude do Atari, né? Porque Sim. Isso é na década de 80, eu queria aprender a fazer jogos. E na década de 80 tive contato com o MSX e foi paixão à primeira vista. Naquela época, nós tínhamos um mercado voltado à informática, informatização, conta corrente, extratos. Eu não queria isso, eu queria inovação. Uhum. E naquela época, desde aquela época, para vocês terem uma ideia, em aproximadamente 84, indo um pouco mais além, já tive contato com as tecnologias Oracle, acho que era o Oracle 5, era praticamente uma criança. Mas eu vi toda a tecnologia crescer. Eu vi toda a evolução tecnológica, cresci junto com a tecnologia e sempre fui apaixonado por inovação. Então, na década de 80 eu já queria trabalhar com multimídia, queria trabalhar com computação gráfica, com processamento de 3D. Imagina você ver o 3D Studio, que hoje é o 3D Max, aquele software de edição gráfica, na década de 80. Parecia mágica, né? Era tudo muito mágico. Isso me fez ter uma paixão muito grande. Não sou melhor que ninguém, mas eu tenho o privilégio de começar a atuar desde a infância na área de tecnologia. E por que me emociona muito? Porque imagina a vovó lavando roupa para fora, a mamãe que comunicou a vovó, falou, meu filho tá doente por um computador, a vovó lavando roupa para fora me deu o computador. Eu não dormia. Foi a paixão à primeira vista. E quando Deus foi muito bom comigo, porque eu descobri meu talento aos 10 anos de idade. E todo mundo nasce genial. O grande problema eu acho que o grande obstáculo da humanidade é encontrar o seu talento. Eu encontrei o meu aos 10 anos de idade. Todo mundo é muito bom em algo. Eu sou ruim em um monte de coisa. Só que eu tive o privilégio de encontrar o que eu sou apaixonado. Ponto que você contou da sua história aí emocionante. Da questão da sua avó, o que você acha? Não sei se você já deve ter parado para pensar algumas vezes. O que levou ela a acreditar que talvez isso era importante para você? Porque a gente está falando da década de 80, tem gente que nem conhecia, a maioria das pessoas não sabia nem o que era computador, né? E a sua avó, lá, trabalhando para fora, teve uma sacada e falou, cara, talvez esse negócio vai ser ou futuro ou importante aqui para o meu neto. O que você acha que levou ela nesse caminho? Eu acho que o papel muito importante foi da mamãe, que traduzia a minha ansiedade, a minha paixão para a vovó. E a vovó também foi uma segunda mãe, segundo pai, segundo tudo, né? Eu acho que não foi nem nesse viés, tá? Eu acho que foi justamente a vontade de querer fazer o gosto dos netos. Ela fazia tudo por nós. Em vez de pedir um brinquedo, eu pedi um computador. Então, acho que a vovó não tinha muito bem colocado. Naquela época, as pessoas não sabiam o que era um computador. E o computador não tinha muita funcionalidade naquela época, né? Sim. E eu lembro também que
Naquela época, o meu Google era as livrarias. Eu tive o privilégio de trabalhar numa livraria de informática, então eu tinha um computador em casa e não queria sair do trabalho, porque eu trabalhava numa livraria de computadores, era Clipper e tudo mais, né? Então, respondendo de maneira mais pragmática a sua pergunta, eu acho que foi muito mais paixão do que visão. A visão da vovó e da mamãe foi mesmo com muita dificuldade de me colocar num colégio particular que me fez conhecer a tecnologia. Porque, vindo de raízes muito humildes, se eu seguisse o ciclo natural, dificilmente eu saberia que existiria computador. Eu não sei se eu estou sendo bem claro do que... Eu acho que o grande mérito da vovó foi me colocar no meio, onde eu consegui conhecer coisas que no meu meio não seria possível. Te ajudou a romper ali a bolha social, né? Exatamente. Obrigado pela não estava conseguindo explanar o que eu senti naquele momento. E quando eu ia na casa dos meus coleguinhas e via computadores, né, aquilo era coisa de outro mundo para mim. Então acho que o divisor de águas foi romper essa bolha social. Isso fez a diferença. Eu lembro quando a gente ali tem mais ou menos a mesma idade, acho, né, Cabelo? E na época que eu era mais novo, eu lembro que o que me chamou a atenção na tecnologia foi videogame. Então, tipo, que eu lembro do Prince of Persia, não sei se você vai lembrar, que era... Claro. Começou rodando em DOS ali. O som era o buzz do... É o speaker, né? Não tinha nem som direito, XT, né? Era só barulho, na verdade, não era um som. Lemmings, tinha um monte de jogos que eu acho que aquilo meio que igual você me abriu a cabeça. Cara, que negócio interessante. E aí eu queria que você, ainda não indo tão longe, mas como é que você nutriu essa paixão? Porque você comentou bastante que era a tua paixão. Mas da onde você teve o contato? Porque não foi com o computador, sua avó já sabia dessa tua paixão. Aonde que você viu, cara? Justamente. E se analisarmos friamente, a jornada não começa aí, começa no Atari. Uhum. Começou no Atari, quando a avó me deu... Eu já denunciei a idade aqui. Para ser exato, tem 50 anos, né? Para ser mais preciso. Então, no começo da década de 80, o Atari foi predominante. A vovó comprou o Super Game e eu achava assim, fantástico. Eu moveu algo na tela com o joystick. E é aí que veio a paixão. E anos após surgiu o MSX, veio de reserva de mercado, tinha os computadores brasileiros. Explica até pro pessoal que não conhece aí o que é o MSX. É verdade. MSX é um computador de 8 bits e era um dos mais poderosos na época, porque ele tinha um processador de vídeo, som separado. Para vocês terem uma ideia, hoje o ícone dos nossos celulares ou dos nossos computadores não caberia na memória de um MSX, para vocês terem uma ideia, tá? Ele tinha 32K de RAM, era um computador 8 bits, extremamente limitado em termos de recurso, mas existiam computadores até, se ele tinha 32 bits, na época tinha um TK82C que tinha 2K de memória. Então, assim, foi a época que você tinha que usar uma criatividade em torno da ciência que era impecável. Eu digo que o River Raid, que é um jogo anterior ao MSX da época do Atari, foi um dos jogos mais criativos, porque tinha 99 fases e com pouquíssimo recurso de memória. Mas o MSX foi um computador que veio para o Brasil, ele era colorido, era um dos poucos computadores que tinham 16 cores, então ele fez a diferença para quem curtia videogame, né? E você poderia criar jogos nele. Então, eu acho que o MSX marcou a geração da década de 80 para quem queria entender esse mundo de informática, de computação. Acho que ele foi um dos computadores junto aos TKs da vida, né? O Sinclair, que eram outros modelos. Resumidamente, eram computadores limitados de 8 bits, que não tinha memória para armazenar o nosso ícone de celular. Não, excelente. E você começa a falar, né, a gente leu bastante, que você já fala de reconhecimento facial já faz 15 anos, mais ou menos, né? Conta pra gente um pouquinho como que, assim, te despertou, assim, esse interesse, né, nesse tema específico. Sempre voltado para inovação. Em dado momento, depois que passou a era dos códigos de barra, multimídia, lembra dos kits multimídia que tinha do som de blaster? Nossa, eu fui crescendo também, né? E me envolvi com
eu sempre gostei de imagem. Sempre gostei de imagem. Aí, fazendo um curso de fotografia para conseguir capturar fotos na melhor qualidade possível com câmeras de TV, aquelas placas PC de TV, e aí eu inevitavelmente fui puxado para o processamento de imagem. Meu interesse foi para o processamento de imagem. Em 1998 eu decidi levar a sério biometria, visão computacional e Linux. E o importante é que o Linux, o que me remeteu ao Linux foi justamente um problema que eu tive enquanto financeiro que eu tive. Eu quase quebrei a primeira vez, fundei a empresa em 96. Eu sei um pouco do script, mas eu tenho que passar por essa história para vocês entenderem como eu cheguei na biometria facial. Em 1997 eu estava quebrado, tinha um serviço que no exemplo hipotético estava ofertando aí 600 dinheiros. E eu tinha uma dívida de 300 dinheiro. Era muito dinheiro na época, era muito dinheiro. Então, assim, o valor da oferta era o dobro do que eu estava devendo no banco. Aí, tinha competência para executar esse serviço, mas precisava de uma certificação Microsoft na época, Solution Provider, custava 800 dinheiro. Eu falei, poxa, aí não dá, né? Não fecha, né? Aí, uma depressão total, né? Uma cabisbaixo, triste. Aí, tem esse cara aqui, o Linux. Foi a primeira vez que eu vi que nós estaríamos em pé de igualdade com a plataforma Linux, que dependeria muito mais da sua competência, do seu esforço, do que propriamente certificações, e nada contra certificações de empresas proprietárias, mas estou contando o contexto. E dentro de Linux, sempre teve a capacidade de você personalizar, de você ter mais domínio, otimização no contexto de processamento. E com a fotografia, com o processamento de imagem, como eu estava interessado em imagem, houve quase uma simbiose no contexto de pesquisa e estudo. Bom, então tá, Linux, visão computacional, processamento de imagem, e a biometria, em 1998, eu cravei que seria o futuro, mas eu não sabia qual. Então, de 98 a 2003, eu estudei todas as biometrias presentes no mundo daquela época, que não mudou muito, não mudou quase nada hoje, exceto a biometria cognitiva, que é impressão digital, íris, face, voz, palma da mão vascular. Eu estudei de 98 a 2003, eu estudei todas. Como é que você estudava esse material? Porque 98 ali a gente não tem Google ainda. Exatamente. Um presente de Deus também foi o Sebrae, as incubadoras do Sebrae, no interior de São Paulo, em Bebedouro. Eu sou bebedourense. A incubadora do Sebrae proporcionou consultorias que me facilitou o acesso aqui na USP em São Paulo para buscar assuntos. E lembre-se que eu trabalhei numa livraria de tecnologia, então também tinha bastante informação privilegiada ali naquela época, né? Mas resumidamente foi o projeto Incubadora do Sebrae que me linkou com alguns players aqui em São Paulo na época, tá? Bom, enfim, testando todas as tecnologias, eu em 2003 decidi trabalhar com biometria facial, e por mais absurdo que seja, não foi tecnológica a escolha, foi comportamental. Cheguei à conclusão que se um fraudador raspar o dedo no asfalto, ele chega sem impressão digital para abrir um crediário no estabelecimento. O fraudador não vai, eu acho que o fraudador não vai raspar a cabeça no muro e chegar sem cabeça. E tem outros fatores de higiene. Hoje, com pandemia, está muito fácil, mas tem muitas doenças transmissíveis por pele. Num dos meus testes, quando eu trabalhei com impressão digital, eu provoquei um surto de conjuntivite no hospital. Então, isso me chocou. E 10% da população não tem impressão digital. Pessoas que manuseiam cédula, professores que manuseiam Minha mãe tem dificuldade. Entendeu? Então, tem várias pessoas que não têm impressão digital por diversos genéticos ou manuseou giz a vida toda, bancário que contou muita cédula, gastou, né? E, então, são vários contextos que me levou para a biometria facial. Falei, é aqui. E o único fator para terminar
não existia redes sociais, eu acho que a primeira rede social foi MySpace, que eu tive contato, mas não existia ainda as redes sociais, se não me falha mesmo. Se existia, agora eu não vou lembrar o certo, mas eu sabia que todo mundo doaria sua foto para um sistema dentro da internet, porque em 2003, 98 já havia internet, já estávamos... Eu sabia que em algum momento nós iríamos ceder as nossas imagens para a internet. E olha que naquela época as pessoas queriam saber o que eu estava fazendo com a impressão digital, com a palma da mão. Então foi isso. Resumidamente, eu cheguei à conclusão que a biometria era a tecnologia mais aceitável, até por não ser tão impactante, né? Não ser tão intrusiva, entendeu? E como é que você transformou essa paixão em negócio? Eu acho que talvez todo empreendimento começa assim, né? Você tem uma paixão, acredita em algo, e aí você precisa transformar isso em negócio, e o caminho é longo, né? Não é só você ser apaixonado. Como é que você... Como que você resolveu transformar essa paixão sua em negócio? Qual foi a decisão? Sempre eu tive o viés de usar a paixão em negócio porque eu precisava pagar as contas, precisava me alimentar. Necessidade. Né? Necessidades. Sempre foi assim. Mas eu sou uma sucessão de erros, né? Eu errei muito até conseguir o reconhecimento do mercado com o Certiface. Porque inovar é assumir o constante erro de errar. Porque inovação você está galgando um espaço que ninguém pisou ainda. Né? Esse é um ponto muito importante. Os investimentos são altos. Imagina trabalhar com biometria facial em 2003, mas eu acho que tudo foi muito providente. Porque em 2003, em virtude de todas essas consultorias, eu tive acesso ao melhor algoritmo do mundo, que é um dos melhores algoritmos do mundo, porque hoje falar o que é melhor, o que é pior em tecnologia é muita prepotência, porque sempre tem uma alternância em termos de métricas, mas enfim, existe hoje o FRVT, Face Recognition Vendor Test, que forma os testes, as melhores biometrias faciais do mundo, tá? E existe uma alternância, esses 5 melhores players, né? Eu tive o privilégio de contar com um desses players, que é a Cognitec System, em 2003, inclusive fui sócio da Cognitec System, mas vale a pena dar um passo para trás um pouco. Antes eu conheci a Cognitec System, junto ao Sebrae, eu pleiteei o projeto FAPESP, a fundo perdido, para fazer um relógio de ponto com biometria facial, e foi aí que a incubadora me apresentou a professora Inês Brosso, que é doutora em reconhecimento facial aqui na USP, vim para São Paulo, conheci a professora Inês, minha mentora matemática, intelectual, ela é amiga, e foi tudo bacana. Entretanto, eu recebi a carta da FAPESP falando que tudo ok, mas o projeto é muito audacioso até para os grandes centros de pesquisa do Brasil. Pela primeira vez eu chorei em virtude de business, né, de negócio. Tanto que hoje a professora Inês está dentro uma das... Não sei a nomenclatura correta, mas ela é uma das pessoas que coordenam o projeto FAPESP para não cometerem erros como esse, né? Eu achei brilhante, achei sensacional por parte dela, né? E... Por que eu estou contando isso? A professora Inês também não se conformava, ela foi para a Alemanha e ela estava com o meu único cartão da minha empresa que me apresentou ao presidente da Cognitec System da época, né, um dos donos da Cognitec System. Aí entramos em contato com o falecido Marcos Flor, que era o presidente da Cognitec System, pelo menos do Brasil. Conheci o Alfredo Herrera, que o cara é um genial, um cubano que foi uns 10 anos para a Alemanha. O cara é um gênio. E tive contato com essa tecnologia em 2003. Aí começamos a trabalhar e o ponto importante é que 10 empresas, inclusive 2 grandes bancos, já haviam tentado utilizar a tecnologia sem sucesso. E a Cognitec System estava despretensiosamente, falou, poxa, vamos só fazer agradar o pedido da professora Inês. Em 2 meses montamos um protótipo.
Foi bacana e montamos o primeiro produto. Eu queria que o reconhecimento facial evitasse fila. Eu estava querendo combater a fraude. Eu sempre tive o viés de usar a tecnologia a serviço da humanidade. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar aonde aplicar a biometria no mercado. O primeiro player foi no Shopping Rio Sul entre 2004 e 2005, inclusive saiu no Fantástico, para minimizar a fila na torre empresarial. A fila era enorme, então o reconhecimento facial já mostrava quem era você e os 3 últimos locais mais frequentados, para você agilizar a... Isso era quando? Que ano que você está falando? 2004, 2005. Então, em 2003 eu comecei a biometria, em 2004 foi o primeiro produto, onde nós fizemos para acelerar o atendimento. Você acha que está inviabilizando a gente usar isso com mais larga escala? Porque a tecnologia existe há 15 anos, você está falando 15 anos atrás, né? A gente não vê isso com frequência em todos os locais. Bom, dá um postulado essa pergunta. Primeiro tem a LGPD GDPR que acabou com a brincadeira. E eu acho que tem e não acho que está errado. Eu sair pegando a tua imagem sem a sua concessão é algo muito sério. Não seria se todo mundo fosse pessoas boas, não tivesse pessoas mal intencionadas. Então, esse foi o divisor de águas. E segundo, que o poder computacional de 2005, comparado até o presente momento, que ainda não paramos, ainda não dá nem para comparar, né? Então, existe uma evolução que hoje eu posso dizer que a biometria facial está no estado da arte. Hoje, e naquela época, a taxa de falso positivo e falso negativo era muito alta. Foi aí que veio o diferencial da nossa empresa, né? Nós pegamos lá no início, em 2005, eu tinha que identificar gêmeos univitelinos. Poxa, não poderiam gêmeos passar por outro. Então foi muito doloroso. Para vocês terem uma ideia, nessa mesma época eu fiz um projeto para uma grande rede de cosméticos para capturar a imagem das pessoas e sortear no final do mês um brinde bacana no final do ano. E na entrada da porta tinha um vaso, tá? E quando a pessoa entrava, capturava, mas pela taxa de erro, falso positivo, falso negativo, FAR, o sistema confundiu o vaso com uma face. Então imagina quantos vasos ele pegou e na hora do sorteio o sistema sorteou o vaso. Imagina, imagina o tanto que eu sofri e o quanto que teve de aprendizado matemático nessa vergonha que eu passei em público. Então, legal. E você falou, né, sobre aprendizado. Conta pra gente, assim, qual que foi o maior desafio que, de repente, você tenha encontrado, que, de repente, fez você falar, putz, será que é isso mesmo que eu quero? Ou não? Deixa eu, não sei, pensar em alguma outra coisa? De fazer um teste vocacional, que é algo que você não precisou? Teste vocacional jamais, porque eu sou ruim em muitas coisas. O pouco que eu achei meu talento, falei, jamais vou tentar mudar de área. Mas, sim, várias vezes eu quase deixei de ser empreendedor para ser funcionário, porque não é fácil. Sim. A vida é uma senoide, até você entender que sempre terão altos e baixos, você acha que, principalmente quando você é novo, você acha que a vida tem que ser uma linha crescente, né? E principalmente entre 2005 e 2007, que eu investi muita energia na biometria. Imagina você falar para biometria, mesmo aqui em São Paulo, foi só aqui em São Paulo, eu mudei para São Paulo em 2005. Falar em biometria facial era algo que as pessoas me achavam ser louco, entendeu? E existia muita energia, muito recurso financeiro e praticamente até 2010 não emplacou, né? Eu tive grandes projetos, mas até 2008 quase desisti, justamente porque foi muito esforço, é algo que eu estava enxergando que seria o futuro e o grande problema hoje é ter credibilidade, né? Quando você está começando, ninguém sabe quem você é, você não tem credibilidade, as pessoas duvidam de você e eu estava literalmente despreparado. A única segurança que eu passava é que eu tinha aquela certeza que isso dava certo, mas isso não era o suficiente para o mercado, ninguém conhecia, não tinha crédito algum. E isso que marcou muito a vontade de falar, putz, vou largar tudo por não a área de tecnologia, não vou ser mais empreendedor, porque
o Brasil não reconhece talentos de inovação, né? Esse foi um período meio complicado. E o que você fez para virar essa chave? Perseverança. Tá. Perseverança e alguns sinais, né? Porque o que acontece? Quando eu mudei em 2005, embora as pessoas não acreditavam na biometria, a minha relação com o software livre me fez uma pessoa da IBM me colocar dentro da IBM para apresentar a biometria facial. E a IBM falou, tá bom, vamos ver se essa encrenca funciona mesmo. Aí tive que testar o sistema em Linux Enterprise, Red Hat, SUSE, todas as ferramentas possíveis, DB2, WebSphere, MQSearch. Imagina passar mais de um ano sendo homologado nas ferramentas da IBM, naquela época tudo em Linux, né? E foi justamente esses testes que foi drenando a minha energia, porque eram testes pesados e sem retorno financeiro, né? E a não desistir fez com que, na época, a IBM foi aí que nasceu todo o mercado de biometria com muito orgulho. Não sou melhor que ninguém, mas com muito orgulho, que a nossa empresa que criou esse mercado de biometria no Brasil. Então, é muito orgulho dizer que nós escrevemos a história da biometria facial no Brasil, né? Porque desde 2003 nós estamos aplicando isso em diversos aspectos. E quando a IBM falou, vamos agora ao mercado, isso foi em 2007 para 2008, que escolheu o maior cliente na época, pelo menos varejista. Foi as Casas Bahia, e o projeto foi um sucesso. Naquela época não foi internet, mas era um projeto que o escopo do projeto era dado 15 milhões de usuários, com o servidor em São Caetano. Nós vamos fazer um evento no AMB Super Casas Bahia, que é uma super loja. Quem for solicitar crédito, vou tirar foto, eu quero que bate lá, faça um para N 15 milhões e responde em 1 segundo se realmente é aquela pessoa ou não. E o projeto foi um sucesso que todo o tempo levou 500 milissegundos. Foi aí que eu falei, putz, estou no caminho certo. Estamos falando de 2007, consegui essa façanha, foi muitas noites assim claras, foi praticamente meio ano sem dormir direito. Sim. E até nesse ponto das noites em claro aí, lá atrás você já estava casado, você já tinha filho ou não? Excelente pergunta. Sim, inclusive foi graças à minha esposa que eu fui para São Paulo, porque ela passou no concurso em São Paulo. Você vê que tem tudo tudo é providente, né? E fui morar a poucas quadras da IBM, mas sim, era casado e a gente trocava de fuso, né? Eu passava a madrugada, ela dava aula, acordava cedo, né? Na hora que eu estava indo dormir, ela estava indo trabalhar. Mas é um ponto importante, mas não tinha filho. E quanto foi talvez crucial para tua empreitada de vida aí, para o teu negócio, não só o negócio, né, mas tudo que você acreditava, a questão da tua esposa, porque imagino que vai ter momentos que não dá para fazer aquilo que foi combinado, né? Você até comentou umas entrevistas aí sobre o seu desafio de, cara, eu vou andar de bicicleta com meu filho, independente do que aconteça no mundo, eu preciso fazer essa parte para manter ali um equilíbrio saudável, né, de vida. Mas nesse começo é muito mais difícil que hoje, provavelmente, né? Tudo tinha muitas incertezas, né? Muitos riscos que você estava comprando como empresário nesse meio. Qual a importância, assim, o que você acredita, não só tua esposa, mas talvez família, amigos, tudo ao redor? Né? Não é mais fácil que antes, não, porque agora as demandas são maiores. Então, as coisas continua difícil. Continua tudo difícil, só mudou um pouco o game. Bom, primeiro, eu sou privilegiado, novamente, Deus sempre interviu muito nesse contexto comigo. Porque, para vocês terem uma ideia, eu nem sei quantos artigos tem publicado no Vivo Linux, e ela que corrigia os meus artigos no Vivo Linux. Porque eu acho que se você quer ficar bom em alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa. E eu era péssimo para escrever. Aí chega uma hora que de tanto fazer, mas ela que corrigia os meus artigos, ela é professora de português, não vou mencionar mais, mas ela que corrigia os meus artigos, então, e
a recíproca é verdadeira. Acho que o segredo da relação é a admiração. Quando você admira a pessoa, você conhece a pessoa, admira a pessoa, a relação ela se sustenta muito em virtude disso. Então, poxa, o apoio foi total nesse aspecto com relação à minha esposa. Claro que vem os filhos. Os filhos é um divisor de águas nesse aspecto, porque até então você está trabalhando, poxa, você sempre arruma filho é outro nível, é outro nível de dificuldade do joguinho, né? O joguinho, eu não sei quem jogou Donkey Kong Country, né? O King Kong é bem maior, né? Não, acho que o filho é sempre o chefão. É o chefão, exatamente o chefão. Eu compenso no esforço. Então, assim, eu prefiro ficar sem dormir do que ficar sem dar atenção para o meu filho. Ponto final. Esse é o... E aconteceu algo muito similar essa madrugada. Ele pediu para assistir um filme com ele. Vamos, não é porque eu tenho um compromisso amanhã cedo que eu vou deixar de dar atenção para o meu filho. Mas por que isso? Porque todo mundo é bom em algo. E eu encontrei meu talento cedo. E por consequência eu faço o que amo. Se eu faço o que amo, eu não sofro. Tá? Então, eu acho que existe uma correlação muito grande. Claro que eu tenho que ter cuidado com a saúde, que não é saudável, mas eu consigo achar um equilíbrio muito bacana nesse contexto, né? Meus filhos são a prioridade dentro de um racional, tá? Claro que eu tenho responsabilidades, e eles precisam entender também que não é toda hora que eu estou disponível, mas eu tenho como foco... Ou melhor, tudo que eu faço é para eles. Porque um ponto muito importante que vocês falaram sobre desistir, né? Que, voltando, desculpa, acho que teve um ponto muito importante sobre a desistência, sobre o empreendedorismo. Eu falei, desistir. Naquela época, lá entre 2005 e 2006. Minha esposa tem uma fé muito grande, era muito católica, e eu sou apaixonado por tecnologia. Na época estava naquele movimento open source. Vamos viver de doações. Vamos. Chama a mala, tudo. Só que falou, vamos para Canção Nova, eu queria ir para Linux Foundation. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos continuar como está, né? Então, tudo isso, toda essa paixão, tudo isso para falar da paixão, da sinergia, do talento, quando você faz o que ama, eu acho que você acaba encontrando um equilíbrio natural. E tem hora que não dá. Isso é fato, não é 100% das vezes. Mas às vezes você vai para a família, ou a hora você vai para o serviço, mas eu sempre tenho aquele compromisso. Se algum dia eu falei não para meu filho, para minha família, para minha esposa, para um amigo, eu crio uma contabilidade psicológica. Estou devendo, entendeu? Eu não deixo isso... Porque senão você te puxa, né? Em tecnologia que tudo muda toda hora... Cara, o conhecimento de hoje é insuficiente amanhã, você é sugado pelo ecossistema, né? E, Cabelo, você, normalmente, até pelas datas que você está citando, você está falando de coisas que a gente vive hoje muito anterior, né? Então você está lá 10, 15 anos atrás e o negócio está acontecendo hoje. Isso é uma constante, eu acho, na tua vida. Como é que eu vendo isso para um investidor? Como é que eu vendo isso para o mercado? Como é que eu transforma esse negócio num business, sendo que normalmente eu vou estar falando com pessoas que, cara, você tá maluco? Você deve ter escutado várias vezes isso, né? Tu tá fora da realidade. Ou até a pessoa acha que, cara, faz sentido, mas não tem como viabilizar. Como é que você leva a empresa nesse sentido? Porque era muito mais fácil vender o que já existe, o hoje, né? Como é que você vende o futuro? Muito bem colocado. Depois de 2007, 2008, que, poxa, foi a época de vacas gordas, né? Poxa, foi um boom, né? Veio as vacas magras. Em 2009, poxa, nada aconteceu, em virtude de tudo isso que vocês mencionaram, e não tinha mais o que fazer, fui buscar investimento. Isso foi uma excelente pergunta. Foi a gincana da vida, o aprendizado da vida. Erros atrás de erros, aprender a se comunicar e passar paixão. Né? Eu acho que as pessoas... não é só paixão, né? Você, a cada reunião, a cada tentativa de investimento, você sai com aquele to-do, né? Onde errei. Mas em 2010 para 2011, aí entrou o Grupo Honda de investimento, que foi outro presente de Deus, porque foi um investidor anjo, né? Foi um fundo familiar. E foi aí que
eu ainda deixava muito a desejar em diversos aspectos, né? Poxa, eu sabia fazer, eu queria o teclado. Não estava acostumado, não tinha paciência para mimimi, e faz parte. Poxa, você tem que explicar, claro. Você tem que fazer um planejamento. É muito até mais importante, talvez, até que o hands-on. Mas foi o Grupo Honda que deu registro de marca, patente, logotipo, deu um corpo para as ideias, né? Isso foi uma coisa muito bacana. Aprender a conviver com o investidor, aprender a entender isso que vocês colocaram, porque eu sempre fui movido pela inovação. Não queria saber quanto custava, se iria dar lucro ou não. Eu acreditava tanto que aquele negócio era bacana, seria, mas hoje eu entendo que tem que ter muita calma, porque tem muitas coisas que tem que esperar o mercado amadurecer, esperar o mercado aceitar, esperar o mercado escolher. Quem diria que o WhatsApp seria o software de mensageria mais utilizado? Sempre que nós passamos por o Hotmail, o Message, teve ICQ. Eu peguei até o Mirk, cara. O Mirk. Não, o Mirk eu uso até o Mirk eu uso até hoje. Existe. Na hora que a gente quer aquelas conversas de engenharia Linux ainda mantém. Os caras ainda estão lá, principalmente os pessoais, a comunidade open source e tudo mais. Mas onde eu quero chegar? Eu não vejo diferença nenhuma do Hotmail pro Skype, o WhatsApp. O WhatsApp pegou. Bom, e pegou na hora certa, né? Ele apareceu no momento certo, né? Hoje até a minha tia, que tem quase 80 anos, tem capacidade de usar. As pessoas idosas usam hoje, popularizou. Sim. Esse é o contexto. Então tem amadurecimento, escolha, e eu fui aprendendo isso na dor, sabe? Eu queria fazer em 2010, venda por aplicativo, por geolocalização. Eu queria fomentar o consumo entre 2010 e 2012 por aplicativos, né? Então, assim, você vende caneca e eu quero uma caneca. E as pessoas mais distantes nesse ponto era essa. Cara, o mundo não estava preparado. Hoje todo mundo tem um app. Então, tudo isso na dor, perdendo muito dinheiro, tempo. O tempo é um fator. O tempo só não é tão perdido porque o aprendizado que você tem ninguém tira de você, né? Sim. Uma coisa legal, até pensando, né, no que você está falando de tempo, né? A gente percebe que muitos empreendedores, quando começam, eles têm uma certa dificuldade de delegar, né? Ele acaba sendo centralizador e fazendo aquilo, puxando muito a parte técnica, mas a parte de negócio também, né? E eu queria ouvir de você, se para você é assim, foi assim também, é assim, ou se você tem aí, né, equipes, pessoas que acabam te apoiando, te ajudando nessa empreitada. Primeiro, que ninguém faz nada sozinho, tá? Independente da sua competência, da sua genialidade. Novamente, não sou gênio, não sou melhor que ninguém, é só talento. Mas independente, nem Steve Jobs não fez tudo sozinho. Então, ok. Centralizador, talvez, mais ansiedade do que... Porque, poxa, eu tô com 50 anos, eu tenho uma prática, uma habilidade que eu não posso cobrar de uma pessoa que tá ali com 25 anos, chegou agora no mercado. Então, sou muito ansioso nesse contexto tecnológico, mas eu aprendi a coordenar, a controlar isso e muito pelo contrário. É um constante desafio para mim essa parte de ansiedade, de não ser centralizador. Mas eu tenho uma equipe fantástica, tanto que eu estou aqui, o Certiface está cuidando é responsável por 100 milhões de pessoas hoje no Brasil, transações por 100 milhões de brasileiros combatendo a fraude e protegendo pessoas do bem. Mas eu não queria isso, eu queria ser, né, antes eu queria ser o cara dentro do aquário. Em nenhum momento eu queria estar aqui falando, queria que alguém falasse pela empresa, pelos produtos, eu queria fazer a coisa acontecer no bits e bytes. A vida me empurrou. Tanto que eu falei, eu não sabia escrever um e-mail. Minha esposa corrigiu os artigos do Vivo Linux. Mas, quer ficar bom alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa. Você vai aprendendo, e hoje faz sentido
eu estar na linha de frente, delegar, porque com a visão, com a experiência, com a visão, eu consigo passar mais experiência e transparência. Sim. Eu acho que hoje você tem que ser, no mínimo, translúcido, Nuno, quando você senta para comunicar algo, porque hoje o mercado não permite ser enganado, né? E você transmitindo translucidez, as pessoas percebem que o quanto você está seguro, o quanto você tem uma margem de erro pequena, porque nada é perfeito, né? Sim. Todo mundo pode errar. Então, acho que esse foi o grande segredo, né? Eu fui empurrado, acabei tendo que ser descentralizador de maneira forçada. Já que você é o cara do futuro, que você imagina, é o metaverso mesmo? Ele veio para ficar? Como é que você vê o futuro de tecnologia e também ali da Oit, parte de biometria facial? O que você vê nesses dois campos? Legal. Bom, primeiro que eu conheci a AWS em 2011, 2012, porque eu vou contar uma historinha para fechar o contexto. Quando foi um sucesso o projeto nas Casas Bahia, eu cometi um grande erro. Eu estava fazendo tudo como licenciamento on-premise. Então, se o fraudador fosse, no exemplo hipotético, na rede A, ele fraudaria primeiro a rede A, depois a rede B, a primeira vez sempre uma primeira rede. Falei, putz, fiz tudo errado, eu tenho que colocar esse cara em nuvem, porque aí eu pego, uma vez que ele fraudou, eu tenho a face dele, eu vou proteger o mercado. Novamente, tecnologia a serviço da humanidade, isso sempre foi o nosso viés, tá? Proteger as pessoas do bem. E aí, construí um data center do zero, lá em Bebedouro, interior de São Paulo, o provedor de internet MD Brasil, Maia. Sabe o que é criar um provedor do zero em Bebedouro, interior de São Paulo? Você sabe o que é ter... Não, assim, ponto de troca de tráfego, homologação da Embratel, tem que estar com conformidade num monte de coisa. Eu lembro que tinha que ter segurança predial. A segurança predial era um pitbull que eu coloquei lá no data center. E queria levar tudo isso para a nuvem muito antes de surgir nuvem, tá? Porém, aí, poxa, era muito limitado os data centers para conseguir atender todo o Brasil. Eu fui para colocation não audível, aí veio a Amazon para o Brasil. Então, sempre pensando na frente, prover biometria ao alcance de todos para não deixar as pessoas serem fraudadas. Porque a fraude é um câncer para o país. É dinheiro que vai embora, é comissão que é paga, é custo de recuperação de crédito que as empresas fazem para algo que não vai acontecer. Ok. Quando a Amazon chegou, mais uma vez eu vi que eu estava no caminho certo. Eu estava pensando em nuvem em 2007, 2006, mercado de biometria. A biometria facial é algo que vai acabar com a senha. Ela vai acabar com a senha. A senha não faz sentido termos senhas, né? Porque a biometria, ela vai muito além do que vocês estão visualizando no contexto holístico, a biometria que nós estamos acostumados hoje. Na face nós temos a íris, a voz, eu tenho a biometria 3D, eu tenho a biometria térmica, eu posso pegar o gradiente de temperatura, a minha temperatura nos meus olhos e a temperatura na minha bochecha tem uma ligeira diferença e gera um gradiente, eu posso trabalhar a forma dessa temperatura como biometria. Então eu continuo olhando biometria como futuro, mas com um viés muito mais abrangente no contexto tecnológico. Tá? Junto à nuvem, a computação na borda, e o metaverso veio para fechar a conta. O metaverso, as pessoas já acham que é um videogame, brinquedo, coisa de criança, algumas coisas que, dependendo de viés, eu não vou ser contraditório, eu vou falar nem que sim, nem que não. Eu não sei se o metaverso vai emplacar ou não, mas existem tecnologias lá dentro que já emplacaram, o futuro é inevitável. Dentro do metaverso, por exemplo, nós temos a Web3, o IPFS, que é a internet descentralizada. Com isso, poxa, a internet descentralizada vai fazer com que a página da internet esteja no meu computador debaixo da mesa como estava na década de 90. Eu me sentia um cowboy. A internet era nossa.
né? Hoje a internet são dos grandes players, ok, mas no contexto tecnológico, a descentralização, a internet vai continuar como é hoje, mas alguma informação que eu tenho muito acesso com a Web3, eu vou ter uma réplica aqui, eu vou ter uma baixa latência. Então, tudo isso para falar que a latência hoje é um dos principais protagonistas para que o metaverso dê certo, independente do que ele vai fazer, a Web3. Dentro do metaverso, nós estamos ainda, quando nós falamos de metaverso, nós estamos vivendo a internet de 1996, estática. Mesmo com o 5G, você acha? O 5G é outro ponto também, quando eu falei de latência, o 5G, IPv6, é que eu acho que o 5G e o IPv6 já não é mais novidade, agora o IPFS, que é a Web3, é uma grande novidade que eu acho que as pessoas estão olhando muito pouco para elas, tá? Mas sim, 5G é mandatório, internet das coisas, o 5G, IPv6, algumas coisas que vão tornar as máquinas parte do nosso dia a dia. E por que eu falo muito da Web3? Porque a Web3 é a primeira internet que foi feita para humanos e para inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai devorar a internet sem precedentes, né? Então, nós iremos nos dirigirmos a uma inteligência artificial com muita naturalidade como nós dirigimos a um ser humano. Eu estarei no meu computador, eu vou chegar para a inteligência artificial e falar, Cravier, muda o meu dentista amanhã, mas a comunicação será fluida. Ele já vai entender que ele vai acontecer. Uhum. Eu não preciso ser tão pragmático como eu sou hoje com a Alexa, por exemplo, com as inteligências artificiais. Alexas, cancelar dentista, horário... Não, vai ser fluida a comunicação. E isso vai ser graças ao IPv6, ao IPFS, que é a tecnologia por trás da Web3. Paralelamente, vale a pena mencionar que eu comecei a estudar o metaverso em 2015, quando a Meta comprou o fabricante de óculos. Foi ali que eu comecei a pegar bastante interesse nesse contexto. E o que tem de interessante no metaverso é que nós não utilizaremos os VR. Os VRs é a internet de 96. Qualquer celular terá a capacidade de projetar o metaverso com muito mais qualidade que os VR de última geração hoje. E tudo isso é graças a uma outra tecnologia que está dentro do metaverso, que muitas empresas já acordaram, que está por trás dos videogames como o xCloud e o da NVIDIA, esqueci o nome agora, tem um serviço de nuvem de jogos da NVIDIA. O seu principal diferencial é ter um árduo trabalho de renderização de altíssima resolução em 4, 8K, de imagens realistas no back-end e transmitir com altíssima latência para a tela, para sua tela. Não interessa se a tua tela é um browser, é um computador ou é um celular. Então o videogame vai virar serviço, já virou. Sim. E frente a isso, qualquer coisa poderá ser projetada para nós no metaverso. Isso nós devemos a uma tecnologia chamada V1. É outra, do mesmo jeito que tem o Web3, tem o V1, que é o estado da arte de protocolo de comunicação. A gente consegue transmitir imagens a 8K, renderizadas ou não renderizadas. Eu acho que esse é o grande futuro. Isso será projetado na lente dos nossos olhos ou numa lente de contato. Essas tecnologias já existem. Então, o metaverso, eu estarei olhando... Eu poderia estar vendo agora, na lente de contato, uma colinha do roteiro que eu estaria falando com vocês. Ponto final, entendeu? É isso, e o futuro já chegou. Mas eu sempre estou com aquele déjà vu de as pessoas me acharem louco, né? Hoje nem tanto, porque a inovação... Acostumado já. Acostumou desse tempo todo, aí você já acostumou. Hoje nem tanto, porque a inovação tem valor. Hoje as empresas sabem que precisam inovar. Hoje... eu não sou nada, eu não tenho nem formação acadêmica, sou só apaixonado por tecnologia, mas hoje as pessoas respeitam a minha colocação, a minha visão, minha e das pessoas que gostam de inovação. No passado, inovação era dinheiro jogado fora nas corporações, então hoje está mais fácil. Em contrapartida, existe tanta coisa para brincar, tanta coisa para fazer, que nós saímos de um universo aí de 70% de declínio para 90%. Tem um estudo em Harvard que diz que antes era 70%, hoje agora até 90% das inovações declinam, porque tem que estar no seu DNA a inovação, porque não é olhar só o que é legal, é ver o que tem acertação mercadológica,
o custo, o TCO, o custo total de propriedade, a conta fecha, né? Acho que tem muita coisa que não é olhar por inovação só porque é legal. E quando olha a biometria e o metaverso, está tudo interrelacionado, né? Eu acho que o metaverso vai deixar de ser esse brinquedo. A OIT já está olhando seriamente para o metaverso. Poxa, vocês têm noção de que a OIT vai proporcionar assim: você chega num estabelecimento, solicita um crédito, pode ser no meu óculos ou na minha lente de contato, eu já vou olhar para você e vou ver se você é um fraudador ou não, vou olhar para o documento, o sistema da OIT já vai mostrar se aquele documento é falsificado ou não, utilizando tudo isso, tecnologias do metaverso. Ponto final. É isso, entendeu? Parece filme de ficção científica, mas é igualzinho que a gente vê nos filmes de ficção científica. É isso daí. E isso é muito bacana, né? Porque a pandemia mostrou a importância da inovação na sociedade. Muitas pessoas ficaram desempregadas e muitos aposentados fizeram empréstimo consignado para ajudar o filho, o sobrinho, o neto. E os fraudadores que começaram a aproveitar. O Certiface falou, não, aqui não vai fazer bandidagem com essas pessoas que estão precisando desse empréstimo, né? Claro que nós não somos perfeitos, mas um dia nós vamos acabar com isso de uma vez, vamos acabar com essa bandidagem. Ô Cabelo, e trazendo um pouquinho aqui para a sua vida pessoal, assim, até pelo que eu vi, né, pelo que eu li, tudo que eu assisti sobre você, né, antes de vir aqui conversar, eu até brinquei com o Caldeira, que eu vi que você desenvolveu um protocolo. Você estava conversando por WhatsApp com um amigo e aí vocês tiveram a ideia de desenvolver um protocolo para identificar o passageiro, o motorista que jogasse um lixo na rua, né? Aí eu fiquei me perguntando, né? Eu falei, cara, em todo momento você deve estar muito antenado, muito ligado ao que fazer, ao que desenvolver, né? E a minha pergunta é assim, o que você faz para desconectar, né? Assim, o que você comentou, né? Você anda de bicicleta com seu filho, você tem aí seus momentos de lazer, mas tem alguma outra coisa, assim, algum outro hobby que você tenha, né? Uma outra paixão além da tecnologia especificamente? Felizmente ou infelizmente não. Eu não me desconecto. Tá. Porque justamente eu estava conversando com um amigo, que é um filho de um grande amigo meu, o Lincoln Caon. Cara, ele tem a idade do meu filho, tem de 15 a 14 anos. Estava conversando porque ele mandou um link, alguma coisa. Poxa, aí veio um insight. E o que eu faço para relaxar? Justamente sair de uma caixa e entrar em outra. Eu estava fazendo algumas coisas no Certiface, não estava funcionando. E eu falei, putz, eu vou ver aquele projeto. Para dar para abrir uma cervejinha e comecei. Se espairece trabalhando. É um lazer, né? Pesquisando. Que para você é brincadeira. As pessoas andam de bicicleta. Eu sinceramente, esse é um grande erro meu. Eu preciso corrigir isso. Eu preciso achar um outro tipo, mas eu fui me relaxar brincando com esse protótipo. E justamente quando você faz o que ama é inevitável, né? Tudo que eu tô... Todos os meus projetos, poxa, vou andar de bicicleta, vou fazer academia, vou fazer isso, fica lá em 20º plano, né? Porque cada hora vai entrando um brinquedo novo. Mas respondendo a pergunta, eu não desligo. E é involuntário, fica uma coisa em segundo plano. Às vezes, poxa, esses dias mesmo eu estava com um amigo meu tomando cerveja num barzinho. Puxa, eu vou fazer um projeto para ver que hora que a cerveja chega no nível mínimo para chamar o garçom automaticamente, né? Então, assim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não sofro. Se eu sofresse, eu não faria isso, sim. Mas felizmente ou infelizmente eu não desligo. Eu sempre estou pensando em algo, sempre. incrível. Até agora no jogo da Copa eu estava querendo ver, puxa, fazer um sistema para já ver em tempo real se está impedido ou não. Não precisa ir lá, tinha que passar isso quem está assistindo já deveria, a informação tinha que ser em tempo real ali, né? Entendeu? Não adianta, é involuntário. Sim. Fantástico. Eu li um livro do Walt Disney, da história da vida dele, e ele era muito amigo do fundador do McDonald's. Eles serviram o exército juntos, se eu não me engano. Mas o Walt, ele foi obrigado a servir.
e ele foi para a parte ali da Cruz Vermelha, ele foi para a parte de cuidados, né? E o pessoal, na hora do tempo ocioso, aí na recreação, eles iam fazer a bagunça de gente da idade deles. E o Walt Disney ficava no quarto desenhando o tempo inteiro. E o pessoal fazia muito bullying, brincava, sacaneava ele. E o fundador do McDonald's deu uma entrevista falando um pouco sobre isso. Ele falou, cara, a gente brincava e sacaneava, mas toda aquela bagunça que a gente fazia e as pessoas que a gente foi conhecendo não estão mais aqui hoje. E todos os desenhos dele estão eternizados para a história, né? E aí isso me remeteu muito a... Eu vi que você escreveu um código que ele está a milhões de quilômetros de distância hoje da gente. E isso é um... Não sei se para você se considera, para mim, eu acho que isso é quase um troféu, ganhar uma Copa do Mundo, né? Você ser um desenvolvedor dentro de milhares de desenvolvedores ao redor do mundo que tem um software teu, parte de uma contribuição tua rodando num robô em Marte. Isso. Então, eu queria que você falasse sobre esse momento da tua vida, assim, que isso, pelo menos para mim, me chamou muita atenção. E a gente fala, você comentou atrás, fala pouco no Brasil de dar valor a esse tipo de coisa, né? Sim, é interessante. Bom, primeiro que é impressionante que a dimensão do seu trabalho, como você sempre faz a mesma coisa diariamente. Uma hora começa... É incrível a dimensão que os trabalhos estão... Que todo o trabalho que eu fiz dentro da área de visão computacional, Linux, e aonde eles estão chegando, é impressionante. Esse realmente foi uma grata surpresa e foi de maneira despretensiosa, porque eu sou um dos contribuidores da biblioteca OpenCV, é uma biblioteca de visão computacional. O principal objetivo da biblioteca OpenCV é abstrair mais de 2.500 funções matemáticas para que todo mundo consiga usar em Python, em qualquer linguagem de alto nível, visão computacional. Eu sou só mais um, no meio de 47 mil desenvolvedores que amam o que faz também. A NASA utilizou a biblioteca, ela usa a biblioteca OpenCV para fazer todo o reconhecimento visual, o drone fazer o reconhecimento visual. E eu contribuo, e assim, nós estamos na versão 4.6, vai sair a 4.7 ou a 5.0, não lembro ao certo. Mas enfim, às vezes eu contribuo na 4.6, por exemplo, o próximo release vai ter uma contribuição minha. Não contribuo na 4.6, contribuo na 4.5, e deu muita sorte da NASA na época ter pego, acho que foi o 4.5.0, a versão que eu tinha feito a contribuição. E todas as pessoas que contribuiu para aquele release, né, recebeu esse badge, essa medalha, né, e foi uma área, e naquela época foi uma contribuição justamente para a área que o drone está utilizando, que é a redes neurais convolucionais, que é a parte de visão computacional mesmo. Poxa, eu fiquei, realmente, eu lembro que foi na época da pandemia, eu acordei minha esposa e falei, olha aquilo, você não acredita, é louco, você fica eternizado, realmente, você tatuou a sua história na humanidade, né, é muito bacana mesmo. Mas não tinha pretensão alguma. Agora, ao contrário, é incrível como você vê os trabalhos sendo divulgados ou reconhecidos. É impressionante, mas não existe almoço grátis. Lembra que eu estou nessa parte de software livre e desenvolvimento de visão computacional desde 98, né? A própria AWS, eu tive a grata surpresa que fui fazer uma consulta, por mera curiosidade, que eu estou lançando uma nova imagem Linux na AWS OpenSUSE, eu sou embaixador OpenSUSE, né? E sou responsável pela construção dos Linux na AWS das imagens OpenSUSE. E tive a grata surpresa, existe 1 milhão de pessoas que utilizam a imagem, o Linux, o OpenSUSE na AWS que eu construo. Poxa, 1 milhão de máquinas é muita coisa. Foi uma grata surpresa tão boa quanto da NASA, porque da NASA é legal, mas é legal saber assim, poxa, que você está ajudando a tecnologia, pessoas estão instalando esse Linux, fazendo coisas geniais, bacanas, então você está ajudando de alguma maneira ou outra, né? Isso é bacana. Para falar a verdade, é isso que me move mais ainda a não ter outro hobby. Excelente. E livros, podcasts, séries, o que você traz para nos indicar para o pessoal? Olha, livros.
A quantidade de livros que eu compro e não leio é absurda. Eu falo para minha esposa que eu vou montar uma biblioteca. Eu já fui meio neurótico com o livro. Eu comprava o livro. Tá. Eu comprava 2 livros, um para deixar guardado, outro para usar, né? Aí depois veio o Kindle, comecei a comprar uma versão digital, uma versão física, né? Legal. Agora eu parei com essas brincadeiras. Falando de verdade, hoje, com a intensidade de coisas que eu venho estudando, eu só estou armazenando livros. Sim. Literalmente, é incrível. Estava até vendo, até a própria transformação que nós estamos passando, né, de aceleração de hardware, ela exige muito estudo, muito comprometimento, e você tem que fazer isso gostando. Então não sobra, praticamente não está sobrando tempo para livros. O meu livro é a internet, literalmente. Literalmente. A quantidade de PDFs que eu baixo diários, procurando a informação que eu preciso para compilar, para tentar... Porque eu não sou genial, não. Às vezes eu tenho que ler, reler, ler novamente. Tem coisas que... Mas é a assistência que dá qualidade no trabalho. Mas, sendo bem pragmático, hoje nós estamos passando tantas transformações que eu acho que nós seremos inevitavelmente nos remetidos para a era dos especialistas. Que o mundo está exigindo tanta maestria para qualquer função, para qualquer coisa. O mundo está tão ansioso, tudo para ontem, que eu acho que eu fico me pegando, né? Fico imaginando. Podcast, nada. Eu fico plugado 24/7. Meus livros é o GitHub. Literalmente. E nessa questão da comunidade, que eu percebo na sua fala, nos seus trabalhos, o quanto é importante a questão da comunidade. E quando eu falo comunidade, é um pouco relacionado ao open source, né? E aí você tem até uma frase que eu gostei bastante, que quando é open source, você contribui para somar, né? Diferente de quando você vai para uma tecnologia mais proprietária, que entra um pouco mais no âmbito da competição. Foi exatamente esse ponto que você citou. O quanto você acha que é importante a gente militar nessa área da comunidade? E o principal hoje, que é um ponto que eu estou tentando entender, como é que a gente viabiliza para que mais pessoas se interessem por isso? Será que é focado, por exemplo, em videogames? Para que essas crianças que estão vindo, essa geração que está vindo agora, eles já nascem lá com o celular, né? Então tá meio que tudo pronto. A gente pegou uma época que você acompanhou a construção e aquilo te despertou curiosidade. Como é que a gente incentiva também esse pessoal que está vindo aí a contribuir, a compartilhar, a trabalhar nesse mercado de tecnologia especificamente? Excelente pergunta, porque eu vivo fazendo essas perguntas para os meus filhos. Imagina as minhas crianças, tem tudo em casa. Você recebe um i9 de 11ª geração 3 anos antes de entrar no mercado. Cara, uma vez uma moça disse o seguinte, né? Poxa, todo mundo queria ir pro Hop Hari, eu não aguentava mais porque meu pai fazia excursão pro Hop Hari. A mesma coisa as minhas crianças. E imagina também as crianças de hoje que já nasceu com tudo pronto, o celular na mão, tudo. E nossa, imagina eu que venho do 8 bits, do MSX, toda vez que eu vejo um Alexa, eu vibro, porque eu sou apaixonado, eu vejo as tecnologias funcionando, eu fico apaixonado, porque eu sei toda a ciência que tem por trás. E também me remete também a outras coisas. Eu não queria saber como o controle remoto, quando era criança, funcionava, porque a radiofrequência já estava estabelecida. É o mesmo fenômeno agora que as crianças estão passando. Por isso que eu não sou muito na área de hardware de eletrônica. Porque, poxa, já existia o rádio, já as coisas já estavam bem fundamentadas. Então, isso foi a colocação inicial para eu fechar o raciocínio. Primeiro, eu errei muito. Eu já fui muito xiita. Tudo tem que ser da comunidade, open source. Não, tá? Esse foi um dos grandes erros que eu cometi na minha vida. Independente de ser open source ou não, não existe supremacia alienígena em tecnologia. Eu sempre falo no exemplo hipotético, vou usar 2 produtos até proprietário como brincadeira. Um excelente DBA Oracle falar mal do DB2 ou vice-versa,
ele já está pecando, porque o cara que conhece os dois sabe que não tem tecnologia, que toda tecnologia tem pontos fortes e fracos. Não existe, sempre tem alguma coisa que falha. Então, o primeiro ponto é esse. Claro que a comunidade open source, eu tenho hoje um outro viés. Hoje, eu não sei se vocês sabem, eu tive a oportunidade de sentar com o Satya Nadella. Eu falo que a OIT teve pedigree. Aprendeu Linux com Linus Torvalds, eu tive contato com o Linus Torvalds, interoperabilidade com o Satya Nadella, inovação com a Margarete, que ajudou o Steve Jobs a fazer o iMac, aquele Mac verde, não sei se é iMac, né? Então, eu brinco assim, né? Foi inspirações, né? Eu sempre falo que o grande salto evolutivo da humanidade é quando ela aprender que cooperar é melhor que competir, porque quando você coopera, colabora, você atrai amigos. Quando você compete, você atrai inimigos. Independente até de tecnologia. É uma filosofia de vida. Ok, quando você vai para o open source, hoje eu estou muito maduro. Cara, o que nós temos que entender é o seguinte. Os grandes players, até para não mencionar até nome de empresas proprietárias, já estão consolidadas, já estão bacana. Poxa, se você adota uma tecnologia open source, você e uma determinada empresa atua naquela região, você está deixando a economia local ali, você está fortalecendo a economia local. Então, esse é o meu viés, né? Sim. Você deixar o dinheiro circulando ali para a sociedade, para a micro-sociedade ali, para a micro-comunidade ali. Mas o grande ponto é como fazer as pessoas hoje se interessarem por isso, independente até de ser open source ou não. Pode ter comunidade proprietária, não tem problema. Mas o problema é se interessar. Claro que a vantagem do open source é que está tudo na tua mão ali, você tem um domínio. Eu venho pensando muito isso com a comunidade, com as minhas crianças. Inclusive, vocês perguntaram de livro. Eu não vou falar nem livro, nem de podcast, nem nada, mas, por exemplo, tem um portal que é o CC50, que é Ciências da Computação de Harvard, disponível no Brasil para todos gratuitamente, que é um curso, eu acho que é EAD na prática, procurem EAD na prática, é um curso de Harvard de Ciências da Computação gratuito no Brasil. Ele tem legendado. Legal. Eu obriguei meu menino a fazer esse curso. Obriguei, ponto final. Porque qual é o problema? Hoje nós apertamos um botão, tudo acontece. Next, finish. Você aperta o botão, tudo acontece. E você não sabe o que está acontecendo por trás daquele botão. Eu não sou contra a produtividade. Eu sou contra você não saber o que está acontecendo por trás daquilo que você proveu para um determinado produto ou serviço. Então, eu sempre falo que o open source te dá mais cultura nesse contexto, e tem que ter a liberdade. Quando a gente fala de comunidade, de aprendizado, de todo esse ecossistema, nós temos que ser 100% livres até para ir para o lado oposto. Tanto que quando nós falamos de licenciamento de software, nós temos GPL, Apache, MIT. A licença que eu mais gosto é a BSD, porque a licença BSD é mais permitiva. Eu posso pegar esse software, falar que é meu, patenteá-lo e torná-lo proprietário. A decisão é sua. Então não tem problema. A biblioteca OpenCV é sobre a licença BSD, se não mudou agora, mas continua compatível. Por que ninguém pega, fecha e... Porque, cara, ninguém vai combater 47 mil pessoas apaixonadas por tecnologia. Agora, se o projeto não... Qual o problema de eu pegar um projeto, fechar e vender? Se eu tiver competência para isso, não tem problema algum. O problema é eu devolver tudo isso para a humanidade, independente de ser livre ou proprietário. Esse é o meu racional hoje. Faça o bem e use a tecnologia a serviço da humanidade, é isso. Obrigado, Cabelo. Acho que você acaba sendo até um filósofo aí da tecnologia, né, cara, para o nosso mercado. Não é esse o objetivo. Que a gente tenha cada vez mais pessoas que contribuam dessa forma como vocês vêm contribuindo, seja através de uma empresa, seja através de contribuições. Espero que todo mundo tenha gostado bastante, assim como a gente aproveitou aqui o Cabelo e tudo aquilo que você tem a contribuir. Muito bacana, dá para passar horas aqui falando contigo. Também me chama muita atenção a sua humildade. Você fez um monte de coisa grandiosa, fantástica, com impactos
interplanetários e você mantém sempre a tua humildade. Parabéns por ser assim. Mas isso é mandatório. O segredo é você ter como referência as pessoas que você nunca vai alcançar. Eu pego um exemplo assim, Richard Stallman, Linus Torvalds, eles são geniais. Ah, mas você também pode. Ok, mas se eu não parar de estudar e ele também não, sempre vai existir esse gap, né? Uhum. Porque se você... É muito fácil você cair numa zona de conforto e ir para um lugar onde você se destaca. Aí claro, você cai numa zona e isso... O ego é algo muito perigoso. Então, talvez outro pulo do gato é ter referências pessoas assim que estão... te coloca no lugar. Fala, poxa, tem muita gente acima, muita gente falta abaixo. Um pouquinho, né? Você é só mais um. Sempre. Você sempre é só mais um, independente de quem é você. Bem, mas obrigado mesmo. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.